Então, nossa aula de evangelismo e missões urbanas, a gente está lidando com estratégias, métodos e técnicas de evangelismo da igreja primitiva. E a mensagem da igreja primitiva, ela tinha pelo menos três características relevantes, três características que faziam grande diferença. Primeiro, era cristocêntrica, uma mensagem que sempre tinha Cristo no centro. E não poderia ser diferente, porque o evangelho que salva se não tiver Cristo no centro. Mas também ela era flexível, ela era adaptável aos ouvintes. Não era só para os judeus, não era só para os religiosos, mas era para todos. Mas ela era bem definida também, ela tinha um alvo, um foco, um objetivo. Era cristocêntrica porque Jesus era o centro de tudo que proclamava. Quando Pedro se levanta, no dia de Pentecostes, ele começa a pregar, ele vem falando sobre a atuação de Deus no passado, com sonhos, visões, revelações, e ele fala sobre a promessa de que o Espírito Santo viria, e ele diz no verso 21 do capítulo 2, que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E no 24 e 23 também, ele começa dizendo, falando sobre Jesus Cristo, e no 24 ele diz: ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões na morte, enquanto não era possível fosse ele retido por ela. No verso 31, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então é uma mensagem cristocêntrica, e é uma mensagem que partia do pressuposto que Jesus de fato foi ressuscitado. E se ele não tivesse sido, o Evangelho seria em vão. Então sempre focava na pessoa de Jesus como centro. Mas também era flexível. Ela atingia tanto aquelas pessoas que estavam na beira do rio, como aqueles que estavam no areópago. Eruditos da época, acadêmicos, filósofos, que estavam ali para discutir questões mais complexas. A mensagem era como uma flecha no seu coração. Era uma mensagem adaptada para todo tipo de público, não era apenas para um tipo de público. E definida, ela não fazia concessões, ela não se comprometia com uma filosofia vã, com um pensamento farisaico. Era puramente o ensinamento que Jesus deixou aos seus discípulos. Não dava abertura para meias verdades. De forma prática, o que nós podemos entender que o método é um caminho que te conduz a um determinado objetivo. É como se fazer algo. Então, na evangelização urbana, em missões urbanas, a gente tem que ter um método. Ou seja, como é que nós vamos fazer esse evangelismo? Vamos fazer o evangelismo de rua. Nesse contexto que funciona o evangelismo de rua? Não, vamos fazer o evangelismo usando as redes sociais. Então, como é que nós vamos realizar isso? Qual vai ser o método que nós vamos usar? Qual é o caminho? E se tratando de evangelização, a evangelização pode acontecer individualmente, pessoa a pessoa, ou evangelismo em massa, alcançando um grupo, ou até mesmo uma multidão. Nos séculos passados, muito se empregou a evangelização em massa. Vocês ouviram muito falar sobre Billy Graham. Mas antes de Billy Graham teve Moody, teve John Wesley e muitos outros que conseguiam juntar muita gente num determinado lugar e evangelizavam uma grande multidão. E essa evangelização era seguida de um apelo, ou ir à frente, ou levantar a mão, ou se manifestar de alguma forma. E havia uma grande resposta a esse método. Será que funciona hoje esse método de evangelismo em massa? Vamos pensar aqui que
a gente trouxesse um grande pregador, conseguisse usar o Jonas Duarte, o estádio aqui de Anápolis, e juntasse ali uma grande multidão. Não sei. Talvez, na realidade anapolina, a gente ia reunir ali um grande número de crentes, de muitas igrejas. É a experiência que eu tenho tido em trabalhos em massa aqui em Anápolis, que vem até um grupo bom, mas aí você vai vendo uma da Assembleia de Deus, outra da Quadrangular, outra de uma igreja batista, outra de uma igreja presbiteriana, e finalmente você está evangelizando os crentes, né? Então parece que não é um método bem apropriado para a nossa região, né? Ou para a nossa cidade. Mas existe a evangelização de presença, ou seja, corpo a corpo. É um embate corpo a corpo, com foco em uma ação social ou uma assistência social, dependendo se é uma organização, né, pública ou uma organização não governamental. E a igreja tem usado esse método também através dos anos. Às vezes a igreja tem uma escola de ensino fundamental mesmo. E através daquela escola, aquele relacionamento com as crianças, os eventos que se promovem, as reuniões, se consegue uma abertura com as famílias do bairro, até em outros lugares. E no Brasil tem muitas boas escolas. Quando eu dava aula no Seminário Batista, na Tijuca, bem na entrada do seminário tinha o Colégio Batista. E naquela ocasião, 2014, 2015, 2016, ele era muito bem conceituado. A denominação presbiteriana tem muitas escolas boas. Outras denominações não bem evangélicas também tem muitos colégios adventistas, tem aí pelo Brasil todo. Mas a escola é uma maneira de servir a comunidade, de interagir com o público ali da região e de pregar o evangelho. Também há hospitais. A Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, tem um hospital de boa qualidade, que atende os indígenas Kaiowá, mas atende também qualquer outro da cidade. E através daquele hospital, muita gente tem sido alcançada pelo Evangelho. Então são formas, são maneiras criativas, úteis, importantes que são usadas. O orfanato. Nós temos o Instituto Cristão, o Lar Cristão, e todos vocês conhecem, sabem o que é feito ali. Então, crianças órfãos ou abandonadas ou retiradas da família que estão em situação de risco pelo Conselho Tutelar, essas crianças são direcionadas às instituições e algumas delas vêm para o nosso orfanato. E ali, imersos, né, numa atividade diária, de tantas coisas que se faz, há uma influência positiva cristã. E vários deles são já convertidos, eles até têm um coral, né, que se apresenta em determinadas ocasiões. Tive uma filha morando lá dentro um bom tempo, trabalhando com os meninos nessa área de música, e ela pôde testemunhar a transformação que houve de crianças que estavam na prostituição, fugindo da polícia, envolvido com drogas, depois tendo a sua vida restaurada. Eu tenho na nossa igreja, na Boas Novas, pelo menos 3 pessoas que lá na década de 60 eram crianças e eram do instituto, lá no começo. Hoje são membros da nossa igreja, casados, com filhos, andam com Deus. Recentemente, indo naquela padaria da 24 de agosto, ali, aquela avenida, aí identifiquei uma moça que trabalha lá já há um tempo, e ela era, até pouco tempo, até completar 18 anos, uma interna do nosso orfanato. Está lá com a vida seguindo adiante, né? Tá trabalhando, ganhando seu dinheiro, morando sozinha e caminhando para frente. Agora, embora tenha o seu valor, esse envolvimento da igreja em ação social não é suficiente. Você pode ceder um espaço na sua igreja, atender a comunidade na rua, sair de madrugada, levando
comida, sopa, mas só isso não é suficiente para a transformação de vida. É preciso que essa ação social seja acompanhada de uma mensagem espiritual. A gente deve sempre pregar e algumas vezes falar, né? A gente prega com a vida, prega com as boas obras, com o envolvimento da igreja na sociedade, e nas oportunidades a gente anuncia o Evangelho. Quando uma igreja ou uma pessoa prega com a vida, os membros daquela igreja estão pregando com a vida, aquela é uma luz no meio das trevas. E quando aquela igreja ou aquela pessoa resolver falar, ela vai ser ouvida de maneira diferente. Ela vai ser ouvida com mais atenção do que alguém que se levanta, por exemplo, no coletivo e começa a falar do Evangelho. Do que alguém que vai numa praça e começa a gritar e falar do Evangelho. Porque não há um ponto de conexão, não há um impacto no relacionamento. Então o evangelismo mais eficaz é aquele que estabelece antes um relacionamento. Aquele relacionamento vizinho, parente, familiar dentro da casa, um relacionamento diário, repetitivo, um relacionamento saudável. Porque há também o contrário. Em algumas situações, algumas pessoas não querem saber do Evangelho porque o vizinho não é uma boa pessoa, né? Ele não tem um bom comportamento. E às vezes o crente, ao invés de ser um caminho, ele é uma porta, uma barreira. E a pessoa não quer ouvir a palavra, não quer ouvir o Evangelho, porque ele conhece um escândalo, né? A pedra de tropeço. E ele não quer aquilo que o crente tem, porque ele não vê mudança na vida dele. Isso pode acontecer com uma igreja que tem. Uma igreja pode incomodar muito a sua vizinhança. Uma igreja pode ter um mau testemunho na vizinhança. Uma igreja pode ser uma pedra de tropeço para a pessoa ir ao Evangelho. Então, a igreja constantemente tem que avaliar isso. E dentro do possível, ir trabalhando com essas áreas. É importante isso. A ação social não salva ninguém, nem direciona ninguém para a vida eterna. Esse Evangelho é anunciado, mas não há um prosseguimento. Então, o que a gente poderia dizer? Não, esse método não funciona, não é bom. Alguém ousado, confiante em Deus, que levanta em algum lugar e começa a falar do Evangelho. Não, a gente não pode limitar a ação do Espírito Santo em qualquer lugar, de qualquer jeito. O resultado, naturalmente, é menor, mas há resultado também. Agora, se a gente deseja ter bons resultados, ou seja, alcançar o maior número de pessoas, a igreja ela tem que ter sabedoria de caminhar para métodos que tenham mais alcance, em vez de ficar tentando em métodos que levaria muito tempo para alcançar o maior número de pessoas. Mas não perde a sua validade alguém que ousadamente se levanta e anuncia o Evangelho. De repente já tem alguém que já ouviu alguma coisa e está só faltando aquela palavra para completar. E aquela pessoa entende e se converte. Através dos anos, eu tenho ouvido vários testemunhos. Já ouvi testemunho de pessoas que estavam ouvindo um programa de uma rádio, entendeu e se converteu. O outro que estava dentro do ônibus, ouviu mais uma vez e entregou a sua vida. Mas são poucos esses casos. A maioria é a família. A família, o relacionamento com uma família cristã que leva à compreensão do Evangelho. Muitas vezes são amigos por um longo tempo, testemunho do amigo, colega de trabalho, colega de escola. Então aquele relacionamento vai despertando no não crente uma curiosidade, um desejo de entender melhor. E aí chega um momento que a palavra é pregada, então há lá na TV. Novo discipulado.
mesmo que alguém creia, mesmo que alguém vá a Cristo, ele não tem o discipulado. Agora, isso é um risco. Eu não sei se vocês concordam comigo. Podem participar da aula. Estão parecendo como estúdio de gravação, né? Mesmo na igreja, muitas vezes não há um discipulado. A pessoa se converte, vai para a igreja, já é tratado como irmão, né? E depois ele aprende a orar porque vê alguém orando, e ele vai aprendendo por observação. É uma maneira de ensinar também. Por observação é uma maneira de ensinar, mas não é a melhor maneira. Jesus não juntou um grupo de homens por observação. Por observação tinha uma multidão que andava com ele, que ia ver os milagres e tudo mais. Mas Jesus foi intencional. O que ele fazia? À parte, ele pegava aqueles 12 e explicava, e falava, expandia. Então, uma liderança de uma igreja, e particularmente o pastor, ele precisa ser dado ao evangelismo discipulado. Ou seja, daqueles que creem, que chegam para a igreja, ele vai separar um tempo para discipular, andar com eles. Discipulado não é tão somente uma sala como essa aqui, um momento na igreja que senta, dá uma lição, né, tira as dúvidas e pronto. Discipulado envolve comprometimento de levar e fazer algumas atividades junto, de enfrentar algumas dificuldades junto, de ter os momentos alegres junto, de ir para um shopping comer um lanche, de fazer um passeio, conversando com o pastor Giovanni, ele disse que ele começou no pedal, né, ciclismo, justamente porque numa longa jornada, né, de bicicleta, quanto tempo tem para conversar, né? Você está ali pedalando e conversando, às vezes são 2 só, às vezes são 3 ou 4, e ali você vai conversando, muito tempo. Fazer uma viagem junto, por exemplo, fizemos essa viagem juntos, muitas horas, né? Eu posso dizer agora que eu conheço melhor o pastor Carlos Eduardo, que me conhece, o pastor Anderson e a Ilmara, porque a gente riu junto, a gente falou de problemas, a gente falou de coisas pessoais. Foi um tempo intenso, né? É igual um acampamento, um retiro. Quando você vai para um retiro, como mudam as coisas, né? Ou a gente aproxima mais ou distancia mais no retiro. O ideal é que se aproxime mais, mas pode acontecer o contrário também, né? Ter conflitos ali. Mas então é intenso. É preciso que haja esse discipulado. A imaginação por proclamação tem que ser seguido da integração daquele que creu ao corpo, à igreja, ao grupo. É importante. Etapas. A gente trabalha com essa estratégia, né? Então, eu tenho 3 grupos de evangelismo. Tem 3 grupos pequenos, e dos grupos pequenos da igreja eu optei por ficar com os de evangelismo, que é o que está no meu coração mais, né? Os outros são de edificação, de comunhão, de afinidade. Tem casais com filhos pequenos que tem grupo com outros casais que têm filhos pequenos. Outros, gente que está crescendo na fé, então é grupo de edificação. Mas os meus são de evangelismo, com pessoas incrédulas. E uma vez que elas vão se convertendo, naturalmente elas vão para a igreja. Aí vem a segunda etapa, que é de consolidação daquele novo convertido. Ou seja, ele tem que ser inserido no grupo. Então, intencionalmente mesmo. Depois a pessoa fica sabendo, intencionalmente. Por exemplo, é um jovem, eu pego ali 2, 3 jovens e assim, ó, vocês vão ser amigo dele, né? Ou ser amigo dela, vocês vão aproximar, né? Vão conversar, vão perguntar quem ela é, o que ela faz, o que ela gosta. Então ela cria amizade. Quando uma pessoa faz amizade com uma igreja, ela fica. Enquanto ela não faz, ela pode gostar muito da palavra, mas ela não deu aquele primeiro passo, que é a amizade, que vai levar à comunhão. Então a comunhão começa pela amizade, conhecimento. Estou dizendo comunhão que está junto, né? Comunhão espiritual já tem que se converter o prego, tem comunhão com todos os crentes. Mas aquela amizade que leva a isso, vamos imaginar que vocês, a turma de vocês aqui, só tivesse esse contato aqui na aula. Vocês vinham para a aula,
terminou a aula, cada um vai para sua casa, cada um mora em um lugar de Anápolis. Vocês teriam esse conhecimento do outro, essa amizade com o outro, e até as faíscas que saem de vez em quando, um e outro, né? Não teriam, né? Mas esse convívio aqui na sala de aula, aqui no seminário, e extra-seminário, indo para as igrejas, entrando em umas roubadas aí de vez em quando, né? Lá na Pós-Nova e tudo mais. Então isso vai criando, né, uma afinidade, uma amizade que caminha para a comunhão. Pode ter certeza, ainda que algum de vocês faça só um ano, volte, essa amizade continua por anos. Estava conversando com alguns, eu me formei em 1986, tem um tempinho, né? E nós temos um grupo ainda que a gente conversa com pessoas, né? Tantos anos a gente mantém um contato, né? Acompanhando a vida e participando da vida do outro. Então é algo gostoso. Agora, não foi porque surgiu só na sala de aula, tudo que vocês fizeram a gente fez também, né? Estágios e projetos juntos, situações engraçadas e tristes também, viu? Então criou uma comunhão muito boa. A evangelização de persuasão é aquela que forma no ouvinte uma convicção. Ele é convencido pela palavra de Deus, que é a verdade, e o próprio Espírito, ele usa a palavra, né, uma ferramenta, e convence aquele que está sendo evangelizado sobre a verdade. Então, quanto mais sólida, mais substancial a palavra que você passa, mais possibilidade de criar essa convicção. Então, o evangelismo que há uma sequência, não apenas uma vez, mas que se repete no estudo, há grande possibilidade de que aquela pessoa venha a crer. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais ouve, mais possibilidade. É o que acontece com os pais e os filhos. Os pais têm os filhos em casa, crescendo com eles. Se ele é fiel de compartilhar a palavra, de testemunhar sobre a palavra, há grande possibilidade do filho vir a crer também. Por isso, um alto índice de filhos de pais cristãos também sendo cristãos. É muito mais possibilidade. Por quê? Relacionamento, palavra, persuasão, histórias bíblicas desde criança, e culto doméstico, levando junto para reuniões da igreja. Então isso é muito importante. A palavra convence, confronta, confirma e transforma. E havendo isso fora, quando essa pessoa vem para a igreja, ela já vem com uma certa maturidade espiritual. Quando a gente termina umas fases nos grupos pequenos e a pessoa começa a ser introduzida na igreja, ela vem já com uma maturidade que talvez se equipare a alguns que estão lá. Dependendo do discipulado, às vezes ela sabe mais do que alguém que está lá. Porque lá fora é um estudo bíblico sistemático, repetitivo, persuasivo. Então ela vem com base. Ela vem com base. É uma ocasião, muitos anos atrás, né? Nós recebemos um seminarista de quinto período aqui, né? Quinto não, sexto período, lá na igreja. Aí ele foi fazer um estágio e disse assim: meu irmão, você quer atuar em que área, né? Eu gostaria de sala bíblica, sala de escola bíblica dominical. Aí falei para ele: olha, nós temos uma que vai ficar vaga agora, seria bom você ter essa experiência, só que a professora era excelente. A professora inculcou os meninos a Bíblia mesmo. Mas você está nesse período aí, já beleza, né? Aí colocamos ele, né? 2, 3 domingos ele me procurou, passou mentira naquela sala. Não dá para ficar lá não, os meninos sabem mais que eu. Sabiam mesmo. Sabiam mesmo. Bom, dessa turma hoje, que era a época dele, né? Alguns são missionários, líderes e até pastores. Então eram os meninos que pegaram uma base. A professora chama Célia Amaro, era excelente. Tudo que você imagina de métodos, ela era pedagoga e muito crente, enfim,
tudo você imagina de métodos para ensinar aqueles meninos, ela fez. Então eu não culpo o seminarista não, que era uma tarefa muito difícil mesmo. Pegar aquela meninada embalada ali, né? E foi embora. Aqueles que queriam, né? Um daqueles lá está envolvido com droga. Então, não tem método que resolva sozinho, né? Método pessoal, corpo a corpo, indivíduo com indivíduo, ou em massa, em reuniões, em ar livre, qualquer coisa assim, nós podemos empregar duas formas de raciocínio para realizar o trabalho de evangelização: o método dedutivo e o intuitivo. Tanto um quanto o outro tem o seu lugar, tem a sua importância e funciona. Então, não é que um é melhor ou pior que o outro, mas é questão de momento, de pessoa, e do que a gente quer obter com aquilo. Vamos ver o que se trata isso. O método dedutivo, quando é usado na abordagem evangelística, começa do geral para o particular. Você pega uma conversa ali falando sobre o plano de salvação. Você começa a apresentar o plano salvífico de Deus para aquela pessoa e de repente você começa a aplicar para um problema particular do ouvinte. É o momento que ele está vivendo. Às vezes problemas familiares, às vezes um vício, às vezes uma depressão, uma crise de ansiedade. Você está falando da Bíblia e de repente a pessoa começa a abrir o coração, dizendo: eu estou passando por uma luta. E aí você vai focando, vai direcionando a palavra para versículos mais específicos de ânimo, de encorajamento, né, de mudança de vida, esperança de vida eterna. Eu já tive com pessoas que pensavam em suicídio, literalmente pensavam em terminar a vida, não via nem o túnel, quanto mais luz do fim do túnel. Então era preciso trazer uma esperança para aquela pessoa. E a palavra de Deus é a palavra de esperança, esperança de vida eterna. Então trazer aquela pessoa ao raciocínio normal, de que aquilo nunca foi solução, aquilo nunca foi saída, não há problemas insolúveis para Deus, Deus não tem lata de lixo, o ser humano não é descartável. Então você vai trabalhar nessa área, a palavra de Deus tem muita coisa. Outros estão atolados no pecado, estão numa situação difícil, e aí vem uma palavra de transformação, uma palavra de mudança de vida mesmo, e você atinge o ser humano. Já ouviu aquela situação assim, que você está com uma coceira bem no meio das costas, né? Aquele lugar que a gente consegue alcançar, né? E aí você pede para alguém vir coçar, aí a pessoa vem e começa: não, um pouquinho para lá, mais para o meio, um pouquinho mais para baixo. Aí quando a pessoa coça onde está coçando, é gostoso, né? Pronto, tá bom, né? Então coçar onde está coçando é levar uma palavra que vai atender exatamente a necessidade da pessoa. Claro, a palavra de Deus, né? A Deus sendo aplicado com aquele problema que ele está passando, que ele está enfrentando no momento. Isso é como um bálsamo na ferida, é como uma água fria, sem nenhum sabor, né? Mata a sede realmente. Não tem, quando você está com sede, tem que ser água pura. Vem com água com limão, vem com qualquer sabor, não vai, né? Tem que ser uma água bem fria, bem pura. A palavra de Deus é isso. O método indutivo, a argumentação toda se fundamenta pelo problema. Alguém te procurou, alguém começa a conversar com você, dialogar, e ele já apresenta o problema. Então o outro começou com a palavra que despertou o interesse ou o problema, e você começa a aplicar a palavra ao problema. Já o indutivo é o contrário, né? É uma situação que você está vivendo na família, alguém no ambiente ali que você convive, e a pessoa já tem o problema. E é o que as pessoas mais têm, né? Problemas. E a palavra de Deus tem solução para aquele problema. Às vezes solução específica, bem para aquele problema, ou princípios gerais que resolvem qualquer problema. Não há problema que não tenha solução na palavra de Deus.
Então, nessa conversa, você vai indo, mostrando que Deus se importa com ele, que Deus o ama, que Deus quer salvá-lo, e apresenta Jesus. Muitas pessoas foram a Cristo e foram salvas, e estavam passando por problemas muito sérios na vida, muito mesmo. Na minha experiência de estudo bíblico e tudo, começou por causa de um problema. O problema lá, um casal que quer separar, né? O filho que quer abandonar o lar, alguém que quer se entregar às drogas. Ele começa com o estudo bíblico, cria-se um relacionamento e de repente apresenta o plano de salvação e a pessoa entende e crê e tem a sua vida também transformada. Então é só questão de início. Eu começo com a palavra, depois eu direciono para o problema apresentado durante a pregação, a evangelização, ou eu começo já focando no problema e conduzo para a palavra e a apresentação de Cristo como Salvador. Então o método é isso, é o caminho que você usa para chegar a um determinado objetivo. Eu vou trabalhar com essa pessoa, que método eu vou usar? Qual é a maneira que eu vou trabalhar para que eu faça isso? Então ele é tanto o caminho como o que fazer, a minha abordagem e a minha sequência. Estratégia. Vamos tentar aqui fazer uma diferença, distinção entre método, estratégia e técnica. Embora esse termo estratégia pensa muito em esporte, né, que tem uma estratégia, uma ação militar ou comercial. A estratégia no campo da evangelização tem a ideia de um plano. Eu tenho um plano de ação e dentro desse plano de ação eu vou buscar a melhor maneira de alcançar. Por exemplo, a gente tem um trabalho num bairro fora da cidade, Bramápolis, né? E ali havia muitos meninos na rua. Qual foi o plano? Nós fizemos um campo society, uma quadra de areia, uma cantina e uma tenda. Compramos uma tenda de 100 metros quadrados. E qual foi a nossa estratégia? Trazer os meninos, tirar da rua, trazer para dentro do local de evangelização. E ali nós tínhamos o esporte, e tínhamos o lanche e a palavra. Eram os três pilares, né? Eles iam por causa do esporte, o vôlei, o futebol. Sabia que ia ter um lanche gostoso, né? Mas tinha palavra também. No começo eles iam por causa do esporte, outros iam só para comer mesmo, mas ouviam a palavra. Depois eles estavam indo por causa da palavra. E ouvindo a palavra, também participavam do esporte e também comiam. Mas o mais importante já era para muitos se converterem. Vários. E foi assim, com uma estratégia. Naquele bairro funcionou assim. No outro talvez não vai funcionar. Aquilo vai ser muito simples, ele já tem muitas opções, ele vai em algum clube, tem coisas melhores. Então aí a estratégia deve ser outra. Mas estratégias eficazes para alcançar os objetivos já estabelecidos. A técnica é como aplicar a estratégia. Então nós temos a estratégia, mas como vamos aplicar isso? Então a técnica refere-se ao recurso material. Bom, eu tenho lá uma quadra, eu quero fazer um evangelismo através dos esportes. Então o que eu preciso ter? Preciso ter quem entende de futebol, quem entende de basquete, quem entende de voleibol, ou de qualquer luta marcial. E aí, se eu for para esse lado, eu preciso do quê? Tatame, preciso de roupa, preciso de bola, preciso de rede. Então é toda uma gama de recursos para colocar em prática a estratégia, a maneira de abordar a pessoa. O uso do argumento dedutivo ou indutivo são exemplos de aplicação da técnica. Então não é só coisa material, né, mas também a parte de verbalização. Como é que eu vou evangelizar alguém no esporte? Vai ter que ser uma outra linguagem. Não vai ser uma forma de culto, né? Põe todo mundo sentado, leva o culto lá para a quadra, né? E agora vamos começar o culto. Não, vai ser ali suado, né? Sentado no chão, ou ali nos bancos, fazendo uma aplicação do jogo, né? De alguma regra do esporte. É assim que se faz, né? E é a maneira de colocar em prática a estratégia. Usar visuais, vídeos, encenações, slides,
uma palestra, né? São data show, imagem, tudo isso é técnica. O que nós vamos usar? Não sei, às vezes é só um cordão com algumas figuras, né? Às vezes uma projeção. A gente adapta ao local. Na MCE nós temos o PROMICEP, Projeto de Missões da ICEP. E cada vez mais um lugar. Próximo agora vai ser Mirandiba, Sertão, Quilombola. Então houve uma visita técnica. Dois irmãos foram lá antes, aliás, 3 irmãos foram. Um foi só a parte de estrutura, os outros 2 foram para ver a logística. Então eles foram antes, pegaram todas as informações, viram todos os lugares e as possibilidades. Já montaram todo o programa, né? Já está tudo preparado. E o grupo que for vai ser treinado primeiro para abordagem em consoante em harmonia com o missionário que trabalha lá. Então ele deu um rumo para que a coisa seja feita e depois continue. Nós não queremos fazer uma coisa solta, né? Então vai lá um grupo, faz um trabalho, todo mundo fica impressionado, depois cadê a continuidade? Não tem. Não, o missionário já está lá. Então nós vamos dar um impacto e depois o missionário vai continuar com aqueles que mostraram interesse ou até creram mesmo. Então isso tudo é uma junção, né, de estratégia, método e técnica. Tudo junto. Na prática isso é mais fácil que na teoria. Quando você começa a ver, aí você começa a puxar isso mesmo. Nós temos uma estratégia, mas era preciso um método e nós estamos usando a técnica para colocar em prática essa estratégia.